Paz seja convosco. Mais uma vez estamos diante do Senhor para glorificar, exaltar e bendizer o nome dEle. Segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia, nós vamos estudar neste período, a partir de hoje, o livro de Amós. Então se habitue a achar Amós, que é depois de Joel, tá? E depois de Amós tem Obadias, tá? Então você habitue. Nós vamos trabalhar o livro de Amós hoje, vai ser uma introdução. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear no livro de Amós inteiro. E nós vamos hoje, o culto de hoje tem um objetivo de trazer para você o entendimento e o conhecimento em relação ao livro de Amós, o que está acontecendo no livro de Amós. Quero convidar você a ficar de pé para que nós possamos ler o capítulo 1 de Amós. Assim diz a palavra de Deus, livro de Amós, capítulo 1, verso 1 em diante. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, secar-se-á o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Hazael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biquiat-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bozra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre às grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Palavra do Senhor, amém? Senhor, louvamos o teu nome, agradecemos pela leitura da tua santa e bendita palavra. Queremos colocar, Pai, esse estudo do livro de Amós na tua presença. Peço capacitação sobre a minha pessoa, Pai, para trazer às pessoas, Pai, questões que são relevantes, como eram no tempo do povo de Israel, em que Amós profetizou. Que nós, Pai querido, como igreja, possamos ouvir a Tua santa e bendita palavra
e nós possamos entender o recado a nosso coração, Pai. Possamos nos converter dos nossos maus caminhos e santificar a nossa mente e o nosso coração. Consagramos tudo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar, não feche o livro de Amós. Rosângela não está conosco, está viajando, visitando nosso filho lá em Cuiabá. O Ares não está aqui porque o carro dele quebrou. Então, oremos pelos nossos irmãos. Introdução do livro de Amós. Antes de falar do livro de Amós, eu gostaria de contar um pouco para você uma história que fala do povo de Israel. O povo de Israel, ele era constituído de 12 tribos. Foi se levantado esse reino a partir do reinado de Davi. Davi uniu essas tribos, e pelo tempo que Davi reinou, aquelas tribos estavam unidas. Davi morreu, Salomão assumiu o governo, e ele começou a se perder. Ele tinha sabedoria de Deus, mas ele começou a se perder. Por causa das muitas mulheres que ele tinha, aquelas mulheres fizeram com que ele adorasse a outros deuses. Havia pactos que eram feitos naquela época e também na Idade Média, em que você entregava a sua filha para casar com alguém da realeza e havia uma aliança que era feita. E aí Salomão começou a se envolver não somente socialmente ou através de um pacto, mas também através da sexualidade das mulheres e também da adoração a falsos deuses. Salomão morreu, seu filho Roboão assumiu o reinado. Salmo 1 descreve mais ou menos o que aconteceu. Ele é interpelado por Jeroboão, que não é o Jeroboão de Amós. Jeroboão de Amós é o Jeroboão II, é o segundo Jeroboão. E ele é interpelado falando assim: seu pai cobrava muito imposto, dá um alívio para a gente, que nós vamos servir a você como servimos ao seu pai e ao seu avô Davi. E ele foi aos anciãos, e os anciãos falaram: realmente seu pai pegou pesado, dá um alívio que esse povo vai amar você. Mas saindo dali, ele se deteve na roda dos escarnecedores e se assentou nela. Deu ouvido ao ensino daqueles homens, daqueles jovens que falavam: se você amolecer, eles vão pensar que você é o elo fraco da corrente, então endureça. E Roboão volta a Jeroboão e toda a comitiva que estava com ele, e ele diz: se o braço do meu pai te achava pesado, o de meu dedo mindinho vai ser mais pesado do que o braço inteiro do meu pai. Se meu pai açoitava vocês com chicotes, eu vou açoitar vocês com escorpiões. Ou seja, eu vou tirar mais imposto de vocês do que meu pai tirava. E naquele momento o líder era Jeroboão, e já havia o problema da adoração em Israel, da submissão à autoridade do Senhor. E o Senhor permite que aquele homem Jeroboão fale: ah é? Então vamos fazer o seguinte, eu não vou seguir mais você. E 10 tribos, das 12 tribos de Israel, elas deixaram o reinado e começaram a ter um reinado paralelo. Havia o reino de Judá, com 2 tribos, e havia o reino de Israel, com 10 tribos. E eles tinham guerra, desde sempre. A partir daquele momento, eles constituíam em guerra o tempo todo. E aí nós chegamos, depois de 100, 200, 300 anos, na história do livro de Amós. No cabeçalho do livro de Amós, e por isso que eu pedi que você ficasse aberto, porque nós vamos ler vários versículos dentro do livro, palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele vem falando sobre essa condição entre Amós e Amazias, que era uma pessoa. O período histórico de Amós, ele é determinado nesse capítulo, nesse versículo 1. E ele vem dizendo que naquela época, onde Amós testemunha, havia Uzias de um lado como rei de Judá, e do outro lado Jeroboão II, que era um segundo Jeroboão que cuidava do outro lado. O sucesso militar de Jeroboão, que era o líder das 10 tribos de Israel, tornou o ministério muito difícil, pois poucos levaram a sério as suas advertências. O reinado militar de Jeroboão II foi muito vitorioso, e eles eram prósperos.
E nós vamos falar sobre o perigo da prosperidade. Se você acha que o diabo ele só age no campo da miséria, você está enganado. Ele dá prosperidade para as pessoas, para que a pessoa perca o foco em Deus. E a gente vê Jesus Cristo falando em parábolas, outras pessoas falando em parábolas, que as pessoas eram chamadas para o reino, para uma festa no reino, e os caras falavam: não, mas eu casei, então eu não posso ir na tua festa. Eu comprei uma junta de bois e eu não posso ir na tua festa. Eu comprei um terreno e eu tenho que ir lá. E não há nenhum problema em relação a nenhuma dessas três coisas. O problema são as prioridades. Por isso que eu sempre falo para você: cuidado com as prioridades. E o povo que estava em Israel era próspero. Então quando Amós começou a falar sobre destruição, eles falam: ah, velho gagá, sabe o que está falando? Por que deveriam eles ser persuadidos pelos delírios desse profeta? Eram fortes e tinham poucas preocupações. O povo estava orgulhoso e tranquilo. 6:1. Sempre em Amós. E eu não vou parar para você achar, porque você já está com o livro na mão. 6:1. Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, os quais vêm à casa de Israel. Eles andam à vontade porque eles não têm preocupação nenhuma, eles estão prósperos. O povo estava orgulhoso e tranquilo. Logo a conversa de Amós sobre morte, exílio, fim de Israel, pareceu-lhes em desarmonia com as realidades políticas ao redor, bem como com a sua cosmovisão socialmente construída. Eles tinham na cabeça a ideia de que eles tinham que ser prósperos. E não há problema nenhum em você ser próspero. Eu quero que você prospere, prospere muito. Que todos possam comprar uma camisa bonita como a do Nicolas. Ah, entendeu? O Nicolas está bonitão, hein? Camisão, entendeu? Eu quero você próspero, mas nunca troque a casa do Senhor em relação à prosperidade. Por isso que cuidado com o trabalho no dia do Senhor. Quando você trabalha no dia do Senhor, exceto em situações específicas, que eu abençoo, em especial o ministério de algumas pessoas aqui da igreja, você está incorrendo em pecado, porque você está falando: eu não confio na mão do Senhor. Eu tenho que trabalhar para gerir os meus próprios recursos. E você está entrando num campo de preocupação. Porque Deus ele pode convencer você que naquele dia você ganhou 2, 3, 5, 10 vezes mais, e que no próximo você vai ter que fazer de novo, e você entra num círculo vicioso da prosperidade, provida por o próprio Satanás. Devido à sua mensagem politicamente negativa, Amós enfrentou considerável oposição oficial. 7, de 10 a 17. Depois nós vamos voltar pouco a pouco em cada um, tá? Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. O sacerdote que deveria interpretar a palavra é contra o profeta. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, porque naquele tempo se chamava o profeta de vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza, porque aqui você não tem lugar. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas eu sou boiadeiro, eu sou pastor e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo de Israel. Não é Judá, é Israel. Ora, pois ouve a palavra do Senhor, tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor, contra aquele sacerdote que está querendo calar a boca do profeta: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amós, ele era duro. Não se levante contra homens do Senhor. Julgue se a palavra procede de Deus, mas não julgue o que está sendo falado, julgue o profeta. Qual que era a situação social daquele povo? O poder político teve maior influência na condição social de Israel. Havia um controle das rotas comerciais e estradas, e eles tinham acesso a caríssimos marfins e mobílias. 3:15.
Está indo embora, Helena? 3,15. Derrubarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. As pessoas, elas vinham a prosperidade a olhos nus. 6,4. 6, 3 e 4. Vós que imaginais estar longe o dia mau, e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim, e vós espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho, e os bezerros do cevadouro, homens prósperos. Com a nova prosperidade vieram influências culturais, novos padrões de moralidade. Falava hoje pela manhã, padrões de moralidade mudam, porque a sociedade, ela se adapta ao que a grande maioria, ou com aqueles que têm mais influência, dizem. E o que estava acontecendo aqui é que os padrões culturais estavam mudando. Novos padrões de moralidade, novos padrões de ética comercial, que não eram compatíveis com a antiga tradição de Israel. Toda vez que você cria alguma coisa que é fora da palavra, Deus condena. Então, se eu trabalho com comércio e eu uso o comércio para extorquir pessoas, e nós podemos fazer isso dentro do comércio, talvez não dentro do comércio dos meus queridos, talvez até. Chega para uma noiva que está desesperada e ela está precisando de flores, e as flores que estavam combinadas não vieram, e você fala: eu te dou, mas eu te dou por 2 vezes mais, eu te dou por 3 vezes mais, o casamento está chegando. Ela se rende àquilo, mas você está extorquindo a pessoa. Lá quando a gente trabalhava lá em São Paulo, tinha um cliente que a gente tinha uma gráfica, ele chegava com o trabalho e falava assim: eu quero esse trabalho aqui. A gente falava: 2.000. Ele jogava na mesa R$1.500. Quer, não quer, eu estou indo embora. Sabendo da dificuldade que a gente estava passando, ele fazia isso. As pessoas, elas começam a mudar o seu comportamento a partir do que a sociedade está dizendo, e da mesma maneira que o nosso Deus é imutável, nós não podemos ter mudança nesse tipo de sentido. A sexualidade, ela tem sido pervertida no nosso meio, e não quer dizer que você tem que aceitar isso. Você respeita. A pessoa quer ser homossexual, deixa ela ser homossexual, você não tem nada a ver com isso. A pessoa quer ser um cachorro, ela quer ser um gato, deixa ela ser. Você não tem nada a ver com isso. Nós não estamos aqui para discutir esse tipo de coisa, nós estamos aqui para falar do amor. Se a coisa está dentro da tua casa, ela complica um pouco, e você não tem que aceitar isso, você tem que respeitar. O nosso problema é que nós queremos converter pessoas através do convencimento, e aí a gente tira o santo da parede, mas não tira o santo do coração das pessoas. Gradualmente, uma nova classe de ricos, oficiais do governo e comerciantes, começou a emergir em Israel. Isso é natural. A gente vê que as pessoas, elas vão prosperando, e conforme a pessoa prospera, as pessoas que estão à volta também prosperam. Não tanto quanto o central, mas prosperam. O sentido daquela pirâmide financeira é exatamente isso. E eu convido a Luísa convida a Esther convida o Nicolas, e eu vou ganhando. Os que vão ficando embaixo da pirâmide ganham menos, esse é o objetivo. Mas há sim essa condição de que a renda, ela começa a expandir, ela começa a diversificar. O problema é que essas pessoas que começaram a ficar ricas, elas começaram a oprimir cada vez mais as pessoas que estavam ao lado delas. Começaram a exigir. A gente vê, por exemplo, um senador, um deputado, ele faz um esquema com o assessor e fala: eu te contrato por R$10.000, mas metade é meu. Você quer? Usa do poder para oprimir as pessoas. Eles construíram lindos palácios. 5:11. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Casas de pedras lavradas tem a ver com palácios, que mais pareciam castelos. 6:8. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó. Jacó é uma referência a Israel. Odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo que nele há. Não há problema em você ser próspero.
desde que você não coloque a prosperidade em primeiro lugar, que você não oprima pessoas para se manter nesse topo. Essas pessoas tinham imensas casas, 3:15. Derrubarei a casa de inverno com a casa de verão. Eles tinham 2 casas. As casas de marfim perecerão, as casas grandes serão destruídas, diz o Senhor. Opressão, violência e aparente ignorância da diferença entre o certo e o errado caracterizavam a vida nos castelos da nação. 3, versos 9 e 10. Fazei ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Aqueles símbolos, os castelos, não eram símbolos apenas de prosperidade, mas eram símbolos de humilhação das pessoas que serviam aquelas pessoas. A vida luxuosa com o melhor vinho, óleo, música e carne era considerada como parte da recompensa do rico. 6, de 4 a 7. E quanto mais aquelas pessoas ficavam ricas, mais elas achavam que tinham direito a serem mais ricas, e mais elas queriam. Não havia um fundo, não se saciava o coração delas. Vós que dormis em camas de marfim, vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira, e inventais como Davi instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Eles não olhavam para as dificuldades das pessoas. Deus, Ele dá a prosperidade. Você é próspero. Talvez você não seja próspero como uma pessoa que tem R$1 milhão ou tem uma BMW, mas você é próspero. Tem alimento na sua casa, tem um teto sobre a sua cabeça. São coisas que nós reputamos como comuns e não são. A grande maioria não tem um teto. Nas quartas-feiras, se você estivesse lá, você saberia que nós oramos por aqueles que são moradores de rua, pessoas que não têm aonde morar, que por causa de um revés, um investimento errado, um trabalho dificultoso, uma demissão, fez com que eles fossem morar talvez na rua ou na favela. E aí nós olhamos para essas pessoas com desdém. É difícil você ter um pensamento altivo ou humilde, digamos assim, diante desses pedintes dos venezuelanos em tudo quanto é farol, em que você passa de um encontro a outro, passa um encontro a outro, pessoas que você vê saudáveis, mas eles não têm o que você tem. Nós somos prósperos, e nós temos que olhar para essas pessoas com sabedoria, nós temos que olhar para essas pessoas com amor, para que, quem sabe, o Senhor não tenha que nos ensinar de onde nós viemos. Na cerimônia do enterro, aquela frase célebre: do pó eu vim, para o pó eu voltará. Se é no tempo da morte, beleza. E se Deus fizer isso com você dentro do tempo da sua vida? Ele faz isso? Faz. Se você crescer o seu coração, Ele faz, Ele faz. Se você se tornar soberbo, Ele te derruba, Ele derruba. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Está falando com você. Se você acha que você está em pé, cuide para que você não caia. Não olhe para o teu irmão com desdém. Primeiro tira a trave do seu olho, para então você tirar o cisco do olho do teu irmão. Jesus, ele fala muitas palavras como essa. Essas pessoas sentiam-se muito seguras, muito orgulhosas e totalmente despreocupadas com a miséria ao restante da população. 6:1 e 6:8. Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio, sem medo, no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, verso 8, o Senhor Deus dos exércitos disse: abomino a soberba de Israel, abomino a soberba de Jacó, e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo que nele há, e você vai ficar sozinho com a sua riqueza. Não sei o que é pior:
creio que é você ficar sozinho, só com a sua riqueza. Se você está com o Senhor dentro da pobreza, é muito melhor do que você estar sozinho, sem Deus. A tua esperança, que lindo! A tua esperança vai ser apenas o que você tem e não o que você é. Quando os bens eles sumirem, você vai ter o quê? Eu vi uma reportagem que falava sobre as pessoas que ganharam na Sena, com prêmios milionários. A grande maioria, talvez 99% das pessoas que ganharam milhões de reais, hoje não tem nada. Não construíram seu patrimônio. Eles ganharam de mão beijada. E aí aquele rapaz, ele contava sobre um cara que ganhou mais de 9 milhões de libras, coisa em torno de 40 milhões de reais. E aquele homem gastou o dinheiro como o filho pródigo, com bebedeiras, com mulheres, com drogas, comprou carros bem. E aí, depois de 2 anos, ele estava trabalhando novamente de servente de pedreiro. Ele não construiu, ele não soube dividir, ele não soube abençoar pessoas. Esses bens e prazeres materiais eram provavelmente adquiridos tanto por meios legais como ilegais. E aí é o problema da moralidade. Quando você começa a ganhar muito, você começa a achar que Deus está na jogada. E qualquer coisa que você fizer está certo. E não está. Amós condena as mulheres ricas de Samaria por esmagarem o necessitado. 4:11. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Ele foi em cima de algumas mulheres que se vestiam de uma maneira suntuosa, e ele falava para elas se converterem, e elas não se convertiam. Ele condenava também os comerciantes por sua prática comercial obscura. 8, de 4-6. Ouvi vós que tendes ganância contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo? É o mesmo caso que Jesus Cristo entrando no templo, em que ele chicoteia todo mundo, mas ele chama atenção em especial aqueles que estavam vendendo pombas, porque aqueles homens que vendiam pombas, eles estavam impedindo a população pobre de ir adorar ao Senhor, porque o pobre só conseguia oferecer a pomba, não conseguia oferecer o boizinho, a ovelhinha, e mesmo que ele pegasse uma pomba, não era aceitável que ele entregasse aquela pomba ao Senhor, só poderia oferecer a pomba que era vendida pelos sacerdotes. As condições sociais eram precárias devido ao pecado e à ganância. Amós, o pastor, se opôs a este mal e predisse a humilhação e o cativeiro daqueles que ignoravam os padrões divinos de justiça das relações sociais. O que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. O que você tem feito com a sua prosperidade? Só gerado mais renda? E eu tenho dado alguns testemunhos para você, para incentivar você a abençoar. Não é trazer dinheiro para cá, abençoar pessoas. Olhar para as pessoas que estão com fome. E eu me senti muito bem em abençoar. Contei hoje pela manhã uma pessoa que estava precisando, e eu tirei a minha blusa e dei para ele e falei assim: tome a blusa. Era o melhor que eu tinha ali. E eu me alegrei sobremaneira. E eu te incentivo a fazer isso. Por isso que, aproximadamente 30 dias atrás, eu falei para você, com todo respeito às notas de R$2 e as pessoas que assim o demandam, e as moedinhas: pare de dar R$2 se você pode dar 5. Pare de dar 5 e comece a dar 10. Eu não estou falando apenas no sentido da nossa igreja, eu estou falando dentro do mundo. Se a pessoa ela vem pedir para você um pão, dá um pão com um sanduíche, um presunto dentro. Se a pessoa está pedindo alguma coisa, dê o melhor. Dê do seu. Não é para você ir lá comprar no mercado o pior feijão, o pior arroz para entregar para a favela. Não. Você vai e pega: eu vou comprar 10 sacos de arroz pequeno.
5 é para mim, do mesmo que eu como, e eu vou abençoar vidas. Não entra nessa, eu vou comprar cesta básica mais barata, porque aí eu vou poder abençoar mais pessoas. Não, faça a sua parte direito. Ajude pessoas. Falamos da situação social, vou falar um pouquinho sobre a situação religiosa. Há apenas algumas passagens que tratam a questão da adoração no livro de Amós, 4:4 e 4:5. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício e louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disto gostais os filhos de Israel, disse o Senhor Deus. E aqui ele está falando um pouco sobre a adoração bíblica, sobre o que eles deveriam fazer. O profeta, ele traz tanto a exortação, como ele traz o que você tem que fazer. Sempre que você ensinar alguém, ou você repreender alguém, fala, isso está errado, você tem que fazer dessa maneira. O que ela vai fazer com isso? É com ela. Mas a sua função é instruir. Amós apenas menciona a condição da adoração a Baal, que o próprio Oséias confrontou. Mas certamente essa prática se fazia presente nos seus dias. Amós reconheceu o mal da adoração a outros deuses. 5:26. Sim, levastes Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela que fizeste para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Naquela época, o Senhor trabalhava na política. Escreveu, não leu, o pau comeu. E aquela época era mais dura do que hoje ou não? Hoje é mais dura. Porque naquela época, Deus agia de uma maneira tão aberta que a pessoa ela tinha a certeza que Deus era com ele, contra ele, ou com ele. Hoje, por você ter o Espírito Santo dentro do seu coração, você deveria se constranger. Todos olhem para cá, deixa lá o Nicolas cuidando lá. Se você quiser ir lá ajudar, o Nicolas senta, tá? Então você vai olhar para uma situação e perdi. Vamos dar continuidade, se eu lembrar eu volto. Amós menciona a adoração a Baal, 8:14. 13:14. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, e os que agora juram pelo ídolo de Samaria, que é Baal, e dizem, como é certo viver o teu Deus, Deus em letra minúscula, Odã, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Deus abomina o culto religioso, mais ainda a adoração a outros deuses, que pode ser a prosperidade, pode ser a família, pode ser tantas coisas. Amós reconheceu o mal da adoração a outros deuses e percebeu isso como uma parte real do problema de Israel. Quando você perverte o seu coração em relação ao tempo seu diante do Senhor, naturalmente você se afasta dele. Isso não acontece assim, ocorre aos poucos. Você deixa uma EBD aqui, você deixa uma reunião de oração ali, eu deixo de começar o meu dia orando ao Senhor, porque eu tenho uma atividade rápida, que daqui a pouquinho eu resolvo, e aí eu vou orar, e aí você começa a se perder. Aquele Deus que era tão próximo a você, ele começa a ficar um Deus distante. Talvez muitos de nós olhemos para Deus como uma Bíblia em cima de uma prateleira, longe, longe, que não fala mais com você, e você esfria o seu coração. Com esse povo de Israel aconteceu isso. A prosperidade fez com que eles se afastassem de Deus. Eles não passavam mais luta e dificuldade, e aí eles achavam que Deus estava com eles. É uma dinâmica das igrejas dos dias de hoje. Se você tem uma igreja grande, lotada, se você é próspero, Deus está com você. E se você está mal, você não tem Deus.
Amós concentrou-se em mostrar à nação como as instituições religiosas israelitas, bem como a sua teologia, estavam sendo pervertidas, mal entendidas e rejeitadas. E quando ele levanta uma palavra de exortação, o que acontece é que aquelas pessoas elas ficam incomodadas. Adoração no templo, cânticos, sacrifícios, dízimos são descritos como transgressões e demonstrações arrogantes de uma falsa piedade. 4 e 5. Novamente, vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicais as transgressões, e cada manhã trazei os vossos dízimos, e 3 em 3 dias os vossos dízimos. Ofereceis sacrifício de louvores, o que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias. Publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. E aí, tanto isso é uma instrução bíblica, como também é uma acusação para aqueles homens que usavam isso apenas para se sentir bem diante de Deus. E Deus olha e fala: tenho eu, porventura, tanto prazer em gordura e sangue de bodes e de bois, do que me sejam obedientes? Tenho nojo diante das suas festas de lua nova. Então tudo que a pessoa oferecia e essas coisas eram exigidas, para Deus era reputado como nada. Os templos em Betel, Gilgal e Bérseba estavam cheios de atividades que eram religiosas em sua natureza, mas os seus adoradores não abandonavam as suas vidas e pecavam e não retornavam para Deus. Alguns se opuseram visivelmente aos profetas, pessoas que foram chamadas por Deus para advertir a nação sobre os seus pecados. Eu sou uma pessoa como essa diante de você, em que você não tem que me obedecer, você tem que obedecer a Deus. Naquilo que eu falar que proceder de Deus, não tome como uma palavra do pastor Paulo, e sim como uma palavra proveniente de Deus. E aí aquela máxima que a gente já falou algumas vezes, e eu tenho usado como ilustração nas ministrações: você coloca a mão na sua cabeça e fala: ai, pastor Paulo! Porque Deus falou com você. E isso é bendito. Porque quando você é exortado pelo Senhor e você se convence, você age como Davi. Quando você age como Davi, mesmo sendo uma pessoa pecadora, mesmo sendo uma pessoa pecaminosa, Deus olha com amor por você. E Ele te perdoa. Não é que as suas consequências não vão acontecer. As consequências elas vão vir. Não existe poder no céu e na terra, a não ser o poder divino de Deus, para impedir de você ter as consequências dos seus atos. E Deus, de uma forma sobrenatural, Ele pode fazer isso. Há pessoas que são fumantes inveterados, que Deus, Ele cura e o pulmão da pessoa fica como de uma criança, mas é sobrenatural. Já vi vídeos de pessoas que eram cegas porque não tomaram os medicamentos, perderam, tiveram glaucoma, e aí o profeta ora para aquela pessoa e o olho daquela pessoa que era branco fica novamente perfeito. É lindo e maravilhoso, mas é sobrenatural, não é a regra. A regra é: aqui se fez, aqui se paga. Eu sou o mal, vou colher a maldade. Quantos pais que estão sozinhos porque não amaram os seus filhos? Quantos filhos que têm as suas vidas ceifadas porque não honraram seu pai conforme os mandamentos dos 10 mandamentos? Consequências. Alguns se opuseram visivelmente aos profetas, pessoas que foram chamadas por Deus para advertir a nação sobre os seus pecados. Mas tal repreensão da crítica profética não fez com que o povo abandonasse completamente as antigas tradições teológicas de Israel. Se a pessoa não é filho, a palavra não faz efeito. Tem uma questão que a gente nunca tratou na nossa igreja. Eu preciso fazer você crescer um pouco mais espiritualmente para tratar de alguns elementos. Um deles chama-se teologia da aliança, que isso traz uma influência grande em relação aos seus filhos. Pais convertidos, que têm filhos, que se perdem, eles voltam. Simples assim, porque assim diz o Senhor. A semente que é plantada na juventude, mesmo quando a pessoa estiver mais velha, ela vai dar fruto. É o Senhor que diz. Não é eu que estou dizendo. E essa teologia da aliança não quer dizer que essa pessoa, para voltar, não sofra.
falava com o André essa manhã. Estava vendo uma pregação uma vez no seminário e a pessoa estava falando que a filha dele era um homem muito abastado. Aquela filha, ela não queria saber de Deus. E ela se prostituía, e ela usava drogas, e ela bebia, e ela fazia o que ela queria. E um dia, com a direção de Deus, o pai dela colocou as malas dela na porta de casa. E ela falou: papai, eu não posso entrar em casa. E ele falou assim: até que você se arrependa, você não é mais minha filha. Você quer viver a sua vida? Siga. Aquela moça saiu e ela antes se prostituía no sentido de sexo com muitos homens, mas ela começou a se prostituir realmente para se sustentar. E com isso ela pegou AIDS e ela ficou doente. E à beira da morte ela voltou, bateu na casa do pai, falou: papai, eu venho pedir perdão ao Senhor. Eu não quero, eu sei que eu não tenho direito como filho pródigo voltar a essa casa, mas eu já me reconciliei com o Senhor. Eu estou nos últimos momentos da minha vida e eu tinha que vir aqui pedir perdão para o Senhor. Houve uma reconciliação, mas um preço foi pago, porque decisões trazem consequências. Você tem que pensar nas consequências da sua vida. O que você quer para a sua vida daqui a 5 anos, 10 anos? Em especial para os jovens, para o Daniel, para o Pedro que está assistindo, para o Gabriel, para a Carol, para a Luísa. Daqui a 5 anos, onde vocês vão querer estar? 5 anos é muito tempo? Não é muito tempo. É muito rápido. Cada vez mais eu encontro pessoas, e aí eu estava ontem numa cerimônia de casamento, e aí tinha um senhor, um rapaz lá com uma criança, um bebezinho, e eu olhei e falei assim: quanto tempo tem? Ele falou assim: 1 ano. E aí eu lembrei do tempo que eu andava com a minha filhinha no colo. 1 ano, e hoje ela tem 18 anos. Ó, rápido, rápido. O que vocês vão querer ser? Ou o que vocês vão querer ter daqui a 5 anos? É uma condição que você tem que dar agora. Falei isso no fim do ano. O Nicolas veio cumprimentar comigo, que aquilo impactou ele. O que você acha que você vai colher em 2025? É o que você plantou em 2024. Se você não plantar um cristianismo saudável em 2024, 2025 você vai ser a mesma pessoa. Mesmas ações não geram consequências diferentes. Se você continuar no mesmo toque seu, você vai ter as mesmas consequências. Falo isso para os pais, falo isso para os filhos, para aqueles que são casados e não são casados. Você quer mudança de vida? Mude seu jeito de agir. Se você já tentou várias vezes de uma forma e não deu certo, tente de outra. Para a gente finalizar, vou dar um exemplo. Isso aqui eu vou voltar na semana que vem, ainda tem bastante coisa para caminhar. Estava vendo um filme que eu já citei para vocês. É um filme que eu gostava da década de 80, chamava Dias de Trovão, com Tom Cruise. E ele era um corredor de Stock Car. E ele era um piloto extraordinário. Só que ele sempre chegava por último. E ele não entendia por quê. E ele pegou um técnico, e o técnico falou assim: vamos fazer assim? Você corre 20 voltas do seu jeito e depois 20 voltas do meu jeito. E aí o cara olhou e falou assim: lá vem você também querer mudar meu jeito de ser. Eu sou assim. Eu nasci assim. Gabriela. E aí ele pegou, gostou, né? Foi programado, hein? E aí o Tom Cruise lá no papel dele lá pegou o carro e deu a volta do jeito dele, querendo mostrar que ele era o melhor. Parou, trocou os pneus e foi dar as voltas e foi dirigindo conforme o cara ia no rádio falando para ele: acelera aqui, aumenta aqui e tal. E aí ele pegou e encostou o carro. Ele começou a conversar com o técnico e o cara veio com os pneus. É que minha filha quer que fale assim: pneu, entendeu? Eu falo pneu, entendeu? Como se tivesse PNEU, pneu. E aí ele falou assim: aqui tá os pneus que você usou, tudo detonado, com os arames para fora, e você fez 10 segundos por volta. Aqui tá os pneus.
conforme o jeito que eu te mandei você fazer. Perfeitos, completos, você podia dar mais 20, 40 voltas, e você foi 2 segundos mais rápido. Ele não era burro, ele corrigiu o jeito de ser. Mas ele teve que entender que ele estava errado. Todas as palavras que são trazidas nesse altar é para que você entenda que você tem que confrontar o jeito que você age, como você pensa, do jeito que Deus está mandando você agir. E aí você vai tomar essa decisão. Talvez você queira testar mais umas 2 ou 3 vezes o seu jeito de agir. Deus não tem pressa nenhuma, Ele é eterno. Se você quer caminhar mais 5 anos nessa batida, caminhe. Quando você decidir voltar, Ele tem todo o tempo para te gastar com você. Amém, queridos? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos por este início do livro de Amós, essa primeira introdução. Peço, Pai querido, que nós possamos ser instruídos na Tua Palavra, que nós possamos ser submissos à Tua Palavra, que nós possamos, Pai, que de uma maneira graciosa, crescer em estatura e graça. Oramos em nome de Jesus. Amém.